Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras. Todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na sua Web Rádio Verdão. E não podemos deixar de lembrar o feito histórico que o Palmeiras protagonizou na última quarta-feira, dentro do estádio da Bombonera, em Buenos Aires, quando o Verdão registrou uma marca indelével para o futebol mundial, sendo o primeiro clube estrangeiro a vencer o Boca Juniors no mítico e lendário estádio de La Bombonera por 2 gols ou mais densa, quando o Verdão superou seu tradicional rival pelo placar de 2-0 em partida válida pela Libertadores da América, gols marcados por Keno e Lucas Lima. Até então, a única equipe que tinha conseguido tal feito de vencer o Boca por 2 gols ou mais de diferença na Bombonera pela Libertadores foi o Independiente da Argentina, que conseguiu tal feito na edição de 1966, portanto, há mais de 50 anos, um feito gigante, um feito maiúsculo, que para muitos ainda nem caiu a ficha. Essa também foi a primeira vez que o Verdão ganhou dos argentinos em seus domínios, aí já registrando não só campanhas por Libertadores, mas em toda a história dos confrontos. Portanto, o gigantismo dessa vitória certamente coloca esse jogo entre o maior jogo, como o maior jogo, né, do século XXI da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, e com certeza entra para a galeria dos jogos mais importantes e memoráveis de toda a existência do nosso querido Verdão. Estará sempre lembrado e recordaremos esse feito maiúsculo, não só como uma primazia do futebol brasileiro, mas também do nosso querido Verdão, que foi o protagonista dessa enorme alegria, tamanho o resultado alcançado ali diante do Boca Juniors. Com essa vitória fora de casa, o Palmeiras chegou a 30 vitórias, né? Todos disseram e propalaram isso nas mídias, né? Nos sites, nos jornais, nas rádios, na própria televisão, que o Palmeiras chegou a 30 vitórias como visitantes, como clube visitante na história da Copa Libertadores da América, se tornando o clube brasileiro com maior número de triunfos fora de seus domínios. Portanto, Palmeiras marcando mais um recorde. O Palmeiras já é detentor do clube com mais vitórias, com maior número de gols marcados em toda a história da Libertadores, e agora registra mais um marco
em sua jornada nessa que é a principal competição continental. E aqui listaremos essas 30 vitórias do Palmeiras como visitante, né? Passaram-se os números brutos, né? Mas não detalharam, e aqui a gente tem a oportunidade no nosso podcast de aprofundar um pouco mais a respeito desse marco que o Verdão conseguiu ao bater o Boca Juniors na última quarta-feira. A estreia do Palmeiras numa Libertadores de América justamente aconteceu fora de casa. Isso aconteceu em 4 de maio de 1961, quando o Verdão venceu o Independiente da Argentina em Avejaneda pelo placar também de 2-0. Olha aí que curioso. Essa foi a primeira vitória do Alviverde fora de casa. E depois se sucederam tantas outras que aqui iremos abordar. Em 68, foram 5 vitórias como visitante do Palmeiras, diante do Náutico de Pernambuco, Deportivo Galícia e Deportivo Português, ambos da Venezuela, Peñarol do Uruguai e Universidad Católica do Chile. Este foi o ano em que fomos o visitante mais indigesto em nossa história e que alcançamos o maior número de vitórias fora de casa. Depois nunca mais, em todas as outras edições que o Verdão participou, né, nas 18 participações de Libertadores, contando já com a atual que o Verdão atuou. 1968, ano que fomos vice-campeões continentais, o Verdão teve uma marca histórica de conseguir 5 vitórias atuando como visitante. Quem sabe esse ano possamos superar esse recorde. Afinal, a equipe de Roger Machado tem tido um aproveitamento como visitante desde o início do ano dos mais interessantes aí nesse início de temporada, já caminhando para o meio de temporada, né? Então é uma equipe que tem essa vocação de fazer bons jogos atuando como visitante. E então em 68 tivemos 5 vitórias. Esse é o recorde na história de Libertadores em uma edição do nosso querido Verdão. Em 1971 quase repetimos o feito de 68 e em 71 obtivemos 4 vitórias fora de casa, diante do Fluminense, Deportivo Galícia e Deportivo Itália, ambos da Venezuela, e o Universitário do Peru. Na edição de 1973 foram 2 vitórias, ambas contra equipes uruguaias, uma contra o Nacional e outra contra o Peñarol. Em 74, apenas uma vitória diante do Deportivo Municipal da Bolívia, né, na altitude de La Paz, sempre muito duro, muito difícil, mas o Alviverde conseguiu tal feito naquela edição. Em 1979, 2 vitórias, ambas contra equipes peruanas, uma contra o Alianza Lima e outra contra o Universitário. Em 95, uma vitória importante contra o Emelec no Equador. 99, vitória contra o Cerro Porteño no Paraguai e contra o Vasco da Gama em São Januário. Em 2000, vitória contra o Atlas do México. Até então, as equipes mexicanas participavam, né, até recentemente participavam da Taça Libertadores da América e, portanto, o Verdão aí numa fase aguda naquela campanha do vice-campeonato diante do Boca Juniors, o Verdão conseguiu avançar de fase no mata-mata contra os mexicanos com uma vitória por 2-0 lá na cidade do México. O Verdão, em 2001, obteve vitórias fora de casa contra o Sport Boys do Peru e contra a Universidade do Chile em Santiago. Em 2005, vencemos o Deportivo Táchira da Venezuela. Em 2006,
Novamente vencemos o Deportivo Táchira da Venezuela e o Atlético Nacional da Colômbia. Em 2009, vitória sobre o Real Potosí da Bolívia, do Sport Recife em Pernambuco e como não esquecer daquela mítica vitória contra o Colo-Colo, o gol do Cleiton Xavier, nos estertores que nos colocou classificados para a próxima fase. Uma vitória mágica aí que fica mais recente na memória das grandes vitórias do Palmeiras fora de casa na Taça Libertadores. No ano passado, vitória sobre o Peñarol do Uruguai. A única vitória que tivemos na edição do ano passado fora de casa foi aquele jogo em que o Verdão conseguiu uma vitória suada por 3-2 e depois houve toda aquela desavença, aquele desentendimento dentro e fora do campo com Felipe Melo, os jogadores do Peñarol acuando os jogadores do Palmeiras, depois na saída para os vestiários, enfim, a batalha de Montevidéu que ficou para a história. E esse ano, já com 2 vitórias agora, em 4 jogos na competição, 2 vitórias fora de casa. Uma contra o Júnior Barranquilla na Colômbia, na estreia do Verdão por 3-0 na competição, e por fim, o triunfo mágico contra o Boca Juniors lá na Bombonera, que com certeza coloca essa partida como a maior partida, sem dúvida alguma, até então, do século XXI. Esperamos que outras tantas nos emocionem, tal qual esse feito diante dos argentinos. Então, portanto, essas as 30 vitórias como visitante fora de casa da Sociedade Esportiva Palmeiras em Libertadores da América, desde 1960 até os dias atuais. E o Verdão, né, acaba marcando, se colocando na história da Libertadores, também por um outro feito, de ser um dos poucos clubes na história da competição que venceu pelo menos uma partida em todos os países que já tiveram representantes na competição. Na América do Sul, todos. Tivemos vitórias em todos os países: Argentina, Venezuela, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Paraguai, Colômbia e no próprio Brasil, evidentemente. Além do México, né, que não pertence ao continente, mas que disputou a edição da Libertadores em diversas oportunidades. Portanto, o Verdão registrando vitórias nos 4 cantos das Américas. Por falar em recordes, a maior goleada do Verdão como visitante fora de casa foram pelo placar de 5-2 em duas ocasiões. O Verdão venceu seus adversários por 2 vezes pelo placar de 5-2. A primeira aconteceu em 1979, quando o Palmeiras venceu o Universitário em Lima, no Peru. Gols marcados por Rosemiro, Toninho Catarinense 2 vezes e Jorge Mendonça também 2 vezes foram as redes àquela ocasião. O Verdão repetiu o placar de 5-2 em 1999, diante do Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco. Gols marcados por Oséias, Evair, Kleber e Júnior Baiano 2 vezes na campanha, que deu ao Verdão o título inédito da Copa Libertadores da América. O Júnior Baiano, que foi o artilheiro do Verdão naquela ocasião mágica. Caracas, na Venezuela, é a cidade em que o Palmeiras possui 100% de aproveitamento na história da Libertadores, com 4 vitórias em 4 jogos. Foram marcados 10 gols naquela praça esportiva e o Verdão sofreu apenas 4 tentos ali em Caracas, na Venezuela. O Verdão tem sorte. Lima, no Peru, palco do confronto da próxima quinta-feira contra o Alianza Lima, também é outra cidade na América do Sul em que o Palmeiras possui 100% de aproveitamento
na história da Libertadores, com 4 vitórias em 4 jogos. Foram 15 gols marcados e apenas 6 gols sofridos na capital peruana. E é o local em que o Palmeiras marcou o maior número de gols na América do Sul, atuando como visitante pela Copa Libertadores. Portanto, uma praça em que o Verdão tem muita história e é sempre sinônimo de muitos gols palmeirenses e sinônimo de vitória. Esperamos que essa tradição seja mantida diante do Alianza Lima, para que o Verdão continue a sua trajetória gloriosa na competição continental. Lembrando que o Verdão já está classificado em seu grupo com 10 pontos ganhos, foi o primeiro brasileiro a alcançar a classificação à próxima fase. Entretanto, sempre é importante esses 2 próximos jogos que ainda resta diante do Alianza Lima fora de casa e depois contra o Júnior Barranquilla, para efeito de se credenciar como um dos melhores classificados em termos de pontuação, para ter todas as vantagens até o final da disputa, podendo fazer os jogos de volta em seus domínios. Portanto, tem muita coisa valendo, tem muita perspectiva para que o Verdão consiga essas vitórias e se mantenha no topo da tabela e aumente a sua margem de pontuação na classificação geral, para efeito de critérios e de vantagens nas fases subsequentes. Portanto, foram essas as nossas menções históricas desta semana no nosso podcast. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você pode me encontrar, sou Fernando Galupo. Lembrando que Galupo com 2 P's, não tem como errar, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter, @palestragalupo, também com 2 P's, um de palestra, outro de Palmeiras. O e-mail também, palestragalupo@gmail.com. Temos também um blog onde abordamos situações do dia a dia, fazemos inflexões sobre os mais determinados assuntos pertinentes, principalmente à Sociedade Esportiva Palmeiras, e ele está no seguinte endereço: fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.